Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre a OPEP+, mas mais particularmente em cima da decisão que eles tomaram nesses últimos dias que fez com que o preço do barril do petróleo disparasse. Muito obrigado pela participação de todos, sejam bem-vindos. Olá a todos, depois de um tempo que eu não estava aparecendo nos vídeos, né, até porque tivemos eleições de primeiro turno no Brasil, correria foi grande, não parei de viajar, estive nas reuniões que aconteceram em paralelo à ONU em Nova York, depois fui para a Califórnia, tudo falando sobre eleições, mas principalmente falando sobre os temas da geopolítica global. Finalmente voltei, é um prazer estar aqui com vocês e prometo que não vou ficar tanto tempo assim sem mandar vídeos. Bom, o principal assunto dessa semana, na verdade tem 275 mil principais assuntos, mas o assunto que eu quero trazer hoje é em relação ao OPEP, mais precisamente ao OPEP+, e como que a Arábia Saudita e a Rússia estão se colocando lado a lado de uma forma que acaba sendo muito poderosa, beneficiando a Rússia acima de qualquer outro, nessa disputa entre Rússia, Ocidente, Estados Unidos, etc. Bom, como vocês bem sabem, a Arábia Saudita foi um aliado muito importante dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, nas operações que os Estados Unidos conduziram no Iraque, assim como em relação a outros países da região. A Arábia Saudita ela acaba sendo um contrapeso importante no Oriente Médio em relação ao Irã, e ao mesmo tempo os Estados Unidos eles acabaram fomentando uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, que na percepção de Washington traz mais estabilidade para o Oriente Médio. Bom, com a chegada do Mohammed bin Salman assumindo o trono e a liderança do governo saudita, as coisas começaram a mudar. Começou com o assassinato de Jamal Khashoggi, na embaixada saudita na Turquia, que pelo fato do Khashoggi ser não um cidadão americano, mas praticamente ter os direitos de um cidadão americano, pois ele era um portador do Green Card, isso acabou azedando a relação entre o governo americano e o Mohammed bin Salman. Com o tempo, foram tentando melhorar isso, mas aí apareceu um outro fator. O outro fator se chama China. A China ela acabou ampliando consideravelmente a sua influência no Oriente Médio, e o que é mais interessante é que o foco principal, os dois pontos focais da estratégia chinesa de expansão e influência na região, acabaram sendo centrados em cima da Arábia Saudita e do Irã. Os dois países hoje possuem relações muito próximas com a China, quase de dependência, porque a China ela acaba comprando um volume muito alto de barris de petróleo diário dos dois países, e assim a China ela consegue também ter uma influência em cima desses países em outros temas não relacionados. No caso da Arábia Saudita é até mais interessante, porque a China e o governo saudita eles vêm discutindo possibilidades de uma diversificação na economia saudita, que inclui a exploração de minas de urânio com tecnologia chinesa. Obviamente, isso acaba sendo muito interessante para a própria China, porque quanto mais urânio eles conseguirem comprar, mais eles conseguem, entre outras coisas, naturalmente, aumentar o arsenal nuclear deles. Bom, agora, a OPEP é uma organização mundial dos países exportadores e produtores de petróleo, que tem inúmeros membros, Arábia Saudita, Venezuela, etc., e a OPEP+, inclui alguns outros membros, como a Rússia. As reuniões da OPEP, elas historicamente tiveram uma influência muito grande da Arábia Saudita, e o foco principal dessas reuniões acaba sendo definir o aumento ou a diminuição na oferta de petróleo no mercado. Sim, na prática funciona como um cartel. Agora, com a OPEP+, e a participação da Rússia, essa aproximação entre a Arábia Saudita e Rússia era tudo que os Estados Unidos não queriam ver. No momento em que nós estamos tendo uma guerra na Europa, com a invasão russa na Ucrânia, e a dificuldade crescente dos europeus em encontrarem fontes alternativas de energia, dada todo o imbróglio em relação aos russos e aos cortes de fornecimento de gás russo para a Europa,
e o preço dos combustíveis, como você bem sabe, vem aumentando no mundo inteiro, os Estados Unidos vem fazendo ou tentando liderar um esforço para que os países da OPEP aumentem a sua produção de petróleo, para que, assim, com mais petróleo disponível no mercado, o preço baixe. O Biden, inclusive, ele marcou uma visita, ele teve agora em junho, julho, em Riad, para se encontrar com Mohammed bin Salman. Ele argumenta que esse não foi o foco principal da conversa, mas certamente foi, onde ele tentou convencer o mandatário saudita a, por meio da sua influência na OPEP, aumentar a produção de petróleo para, assim, diminuir um pouco a pressão e o preço da gasolina e da energia em vários lugares do mundo. O Bin Salman fez cara de paisagem e disse que ia pensar sobre isso. Agora, o que ninguém esperava é que ele não só pensou sobre isso e decidiu tomar pela decisão oposta. Numa reunião, na verdade uma não, várias que aconteceram entre o começo de agosto e até recentemente entre o Bin Salman e o Putin, reuniões que aconteceram, obviamente, por telefone ou Zoom, ou seja lá o que for, eles acabaram decidindo não só não aumentar a produção, mas cortar em 2 milhões de barris de petróleo a produção diária dos países membros da OPEP+. Isso acabou deixando os Estados Unidos, a Europa e todos os outros países que estão antenados nisso muito preocupados, porque à medida que você tem menos petróleo disponível no mercado, não precisa ser um gênio, o preço vai subir consideravelmente, afetando o preço final na bomba em vários países, inclusive no Brasil. Obviamente, por se tratar de uma época eleitoral, ninguém vai falar muito isso abertamente entre os candidatos ou nos debates, mas a situação é pesada e provavelmente você vai ver uma dificuldade e um aumento próximo no preço da gasolina aí na cidade onde você mora. Bom, com isso, os Estados Unidos eles se mostram indignados com a postura da Arábia Saudita, que já foi um fiel e leal aliado, hoje cada vez mais se alinha com a China, se alinha com a Rússia, chegando até o ponto de que alguns parlamentares americanos disseram que, já que a Arábia Saudita prefere se alinhar com Moscou e com Pequim, o fluxo de venda e de empréstimos e de alocação de equipamentos militares americanos na Arábia Saudita e de lambuja também no Emirados Árabes Unidos, que acabaram tendo uma postura conjunta da Arábia Saudita nessa história, eles sugerem que os Estados Unidos retire toda essa ajuda e toda essa cooperação militar. Isso talvez aconteça, mas não a curto prazo. A curto prazo, o governo americano está lidando com outros problemas relacionados a essa decisão da OPEP. Uma delas é, será que vão diminuir a exportação de petróleo ou até restringir a exportação de produtos refinados a partir do petróleo? Eles já sabem de uma coisa, eles vão ter que usar as reservas que eles têm de barris de petróleo para poder equilibrar um pouco e não fazer o preço disparar. Esse é um grande temor, até porque tem eleições legislativas se aproximando aqui nos Estados Unidos, então isso é um temor muito grande, que é o preço do barril acaba, consequentemente o preço da gasolina, acaba afetando diretamente o resultado eleitoral. O Putin deve estar achando muita graça dessa história toda, ele acabou tendo uma influência direta e ele tem os argumentos dele óbvios, né? Porque a partir do momento que ele está em guerra na Ucrânia e para ele é uma guerra justa, independente da visão de outros, ele acredita que isso é uma forma legítima de contra-atacar não só os Estados Unidos, mas todos os países membros da OTAN. A Arábia Saudita ela entrou meio de gaiata nessa história, mas também não é a troco de nada. Sabe que à medida que o preço do petróleo aumenta e dispara, o país vai fazer muita grana com isso e vai beneficiar diretamente a economia. Aliás, os países produtores de petróleo estão tendo uma grande bonança nesse período por conta da guerra e da alta do preço. Resta saber o que vai acontecer a partir de agora. Como que os Estados Unidos vão poder pressionar ou até convencer ou retaliar a Arábia Saudita e outros membros da OPEP em relação a esse assunto. Com a Rússia, já não tem mais o que fazer, a retaliação já está lá, são as sanções e não tem muito que os Estados Unidos pode fazer. A Europa está tensa, esperando o inverno chegar e querendo saber o que vai acontecer em relação ao fornecimento de energia. A Rússia está jogando um jogo mais longo, não tem nenhuma intenção de terminar a curto prazo
o processo deles na Ucrânia, mesmo que isso leve a seguidas derrotas como eles estão tendo, mas eles também sabem que jogando a longo prazo, eles estão apostando na exaustão do lado ucraniano. Não sei se isso vai acontecer, até porque o lado ucraniano está mostrando bastante resiliência. E a China, apesar de toda a influência que a China tem nessa história, ela está focada em outras coisas agora. Primeiro, no Congresso do Partido Comunista. Segundo, no crescimento pífio da economia nesse ano. E terceiro, em toda a dinâmica geopolítica no Mar do Sul da China em relação a Taiwan e, entre outras coisas, como, por exemplo, conseguiram com sucesso bloquear uma resolução em relação a direitos humanos, a violação de direitos humanos na China, na última reunião desse painel na ONU. Então, o mundo está todo enrolado em diversos assuntos, e aí que fica interessante para quem está observando analisar o que vai acontecer depois. Um abraço a todos.